Hoje a gente vai mergulhar no universo fascinante e complexo, o da literatura judaico-alemã. E olha, isso aqui não é só sobre livros. É sobre uma tensão, uma briga constante entre como uma comunidade é vista por fora e como ela se enxerga por dentro. É uma história sobre espelhos, sobre rótulos e, no fundo, sobre a luta para encontrar um lugar no mundo. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar lá para o século XIX. Como o historiador Florian Krob aponta, a sociedade daquela época tinha uma mania. Ela declarava como questões tudo aquilo que fugia do seu padrão, tudo que desafiava a forma como ela se via. Basicamente, ao definir o que era normal, tudo que era diferente acabava virando um problema a ser discutido. E bem no centro desse debate estão dois conceitos alemães que são chave para tudo. Fremdbild, que é a imagem que os outros criam sobre você, e Selbstbild, que é a imagem que você cria de si mesmo. A tensão entre essas duas visões é o que move a literatura que a gente vai explorar. Pensa assim, é a briga entre o rótulo que te dão e a identidade que você reivindica. Então, vamos começar por aí. Nessa primeira parte, a gente vai investigar como nasceu esse debate que ficou conhecido como a questão judaica. E aqui está o pulo do gato. O próprio nome questão judaica já entrega o jogo, já mostra a dinâmica de poder. Não foram os judeus que se apresentaram como uma questão. Foi a sociedade dominante que os colocou nessa caixinha, como um problema a ser analisado, discutido e, quem sabe, resolvido. Essa ideia inicial acabou moldando todo o diálogo que veio depois. E onde é que essa discussão toda pegava fogo? Pois é, na literatura. Romances, peças de teatro, era um lugar perfeito para isso. Porque, diferente de um debate político frio, a ficção podia explorar os sentimentos dos personagens, criar empatia e, o mais importante, testar cenários. Como seria a integração e a assimilação. A ficção virou um laboratório de identidades. Bom, então vamos ver o Fremdbild em ação. Vamos dar uma olhada em como autores não judeus, super influentes na época, retratavam personagens judeus nas suas obras. Olha só como uma descrição aparentemente simples pode carregar tanto significado. Essa citação é de Theodor Fontane, um gigante do realismo alemão. E ele não está só descrevendo uma mulher aqui. Ele está, na verdade, construindo um tipo, um estereótipo bem específico. E que estereótipo é esse? É o do chamado outro exótico. As mulheres judias, principalmente, eram muitas vezes pintadas como lindas sedutoras, mas fundamentalmente estrangeiras, como se pertencessem a outro mundo, a um harém. Era um símbolo de algo atraente, claro, mas que no fim das contas não pertencia de verdade à sociedade alemã. E não parava por aí, viu? O outro exótico era só a ponta do iceberg. A literatura da época criou vários desses personagens padrão. Tinha a bela judia, que sempre tinha um fim trágico, o novo rico, que era super ambicioso, o financista misterioso e conspirador. No fundo, todas essas figuras eram usadas para expressar as ansiedades da sociedade sobre o capitalismo, sobre as mudanças rápidas. O personagem judeu virou uma espécie de tela onde a sociedade projetava seus próprios medos. Mas e o outro lado da história? Como é que os próprios escritores e intelectuais judeus responderam a esses retratos? Como eles começaram a construir o seu Selbstbild, a sua própria autoimagem, no meio desse furacão? Basicamente, surgiram duas grandes respostas, quase que opostas uma à outra. De um lado, você tinha as Salonieres de Berlim, mulheres que organizavam salões culturais buscando a integração. A ideia era, vamos participar da alta cultura e provar que somos iguais. Do outro lado, surgiu o romance do gueto, que olhava para dentro, idealizando a vida tradicional como uma forma de proteger e preservar uma identidade única. Só que, claro, a vida real nunca é tão simples, né? Nem todo mundo via a coisa nesse preto, no branco. E aí entra o grande poeta Heinrich Heine, com uma visão muito mais complexa. Nessa citação da peça dele ao Mansur, a identidade não é a roupa que se veste por fora, é algo que se carrega por dentro, em segredo, no peito. Heine pegou essa figura do marrano, que eram judeus espanhóis forçados a se converter ao cristianismo, mas que mantinham sua fé escondida, e a transformou numa metáfora poderosíssima. Para ele, essa era a imagem do judeu moderno, e talvez da pessoa moderna em geral, alguém que vive dividido entre mundos, com uma identidade pública e outra privada, sentindo na pele a dor e a confusão dessa fratura. E aí a gente avança para o início do século XX, e essa sensação de identidade dividida, de fratura, só se intensifica. A modernidade chega com novas angústias,
e a busca por um lugar no mundo se torna ainda mais urgente e fragmentada. E tem uma imagem muito forte que captura esse momento, do romance Hotel Savoy, de Joseph Roth. Pensa nesse hotel como uma miniatura da Europa pós-guerra. Por fora, uma fachada linda, cheia de glamour. Mas por dentro, uma hierarquia brutal. No térreo, os ricos, os bem alimentados. Lá em cima, nos últimos andares, os pobres, vivendo em túmulos arejados, perto de Deus, mas morrendo de fome. Ou seja, esse hotel é o símbolo de um mundo de paradoxos, um lugar de passagem, onde ninguém pertence de verdade. As certezas do passado, as hierarquias, tudo desmoronou com a guerra. Agora, todo mundo, não só os judeus, se sentia meio perdido, flutuando num mundo ansioso, um verdadeiro laboratório da Europa. E junto com esse colapso social, veio uma crise espiritual, existencial muito profunda. Essa citação da obra de Gertrude Coleman, ela é devastadora. A personagem olha em volta e não encontra consolo em nada, nem na fé, nem em lugar nenhum. O que resta é um silêncio absoluto e o peso do sofrimento para carregar sozinha. Escritores como a Coleman capturaram perfeitamente esse sentimento de desolação. As promessas de assimilação já não convenciam mais. Mas, ao mesmo tempo, se rebelar contra a tradição ou se refugiar nela também parecia um caminho sem saída. O que sobrava era essa sensação profunda de alienação num mundo onde nenhum caminho parecia levar a um lugar seguro. E isso tudo nos traz ao legado desse debate. Depois de passar por essa jornada tão longa e dolorosa, qual foi, afinal, o grande papel da literatura nessa busca por identidade? E a resposta, que é o ponto-chave de tudo isso, é a seguinte: o valor dessa literatura não foi ter encontrado uma solução. O poder dela foi outro. Foi ter criado um espaço, um palco na imaginação, onde as perguntas mais difíceis sobre identidade e pertencimento poderão ser feitas e exploradas em toda a sua complexidade, sem a pressão de ter que chegar a uma resposta final. No fim das contas, essa história da literatura judaico-alemã, embora seja muito específica, nos mostra algo universal. Ela nos força a pensar: o que acontece quando os livros, as histórias de uma nação, viram o principal campo de batalha pela identidade? É uma luta sobre quem pertence, quem define as regras e quem fica de fora. Uma luta cujos ecos, de várias formas, a gente escuta até hoje,